Olá, fera! Esse é mais um vídeo cobertura máxima GGE e Guimbo, agora rumo às provas da UPE. Eu converso hoje com o professor Saulo, de Espanhol. Ele vai explicar um pouco mais sobre como é que funciona a prova da UPE de Espanhol. Muito obrigado, professor. Tudo bem, Diego? Obrigado a você, o convite. Obrigado à ansiedade e expectativa do fera que já não vê a hora de chegar essa prova, né? É verdade. Professor, então vamos começar a explicar para o fera a diferença da prova da UPE para a prova do Enem, que ele acabou de fazer. Verdade, verdade. São duas provas bem distintas, duas provas bem pautadas em características bem marcantes, né? A prova do Enem é uma prova... A princípio a gente pode fazer uma analogia de distinção no quantitativo. A prova do Enem traz apenas 5 questões e a prova da UPE traz 16 questões. É uma prova mais específica. Ela inclusive não mudou desde então da sua forma tradicional, quando era uma prova única para todos os candidatos, ela manteve com 16 questões. Vamos voltar para o Enem. A prova do Enem traz apenas 4 habilidades as quais o aluno tem que desenvolvê-las ao longo do ano. Habilidades pautadas na contextualização, pautadas na análise e decodificação de alguns estilos textuais, no uso das ferramentas morfológicas, na complexidade cultural, na literatura pautada na cultura também, uma coisa mais abrangente e ao mesmo tempo não tão específica assim. Já o PE, ela coloca em seu conteúdo programático uma coisa mais objetiva, um norte muito mais plausível, onde o aluno tem desde o estilo de texto que é cobrado, que ele verifica isso no conteúdo programático, até a forma como as questões serão colocadas, a relação do texto com as perguntas, a relação dos ícones com o texto, a relação das ferramentas morfológicas com o próprio texto, por exemplo. Em geral, os textos eles trazem ilustrações ou figuras. Essas figuras têm uma relação com o próprio texto e quando vem, sempre surgem perguntas para fazer uma ponte entre imagem e texto. Além disso, a UPS sempre faz uma relação de título e conteúdo do texto, uma relação de inferência. E em relação ao conteúdo, é bem abrangente, porque se a gente for analisar todo o assunto morfossintático e semântico, praticamente eles pedem tudo, desde sinalização, desde pontuação, o efeito causado pelas pontuações no texto, passando por acentuação, artigo, pronome, até mesmo a relação entre partes do texto unidas por um conector, parágrafos ou frases que são unidas através dos conectores, quais as relações que são obtidas, quais os efeitos obtidos com a relação entre conectores, ou seja, praticamente tudo é cobrado. E a gente não pode dizer que a UPE faz preferência por algum assunto em especial. Como são 16 questões, ela tem uma ampla possibilidade de explorar tanto o vocabulário, que é o semântico, voltado ao texto, quanto a questão morfológica, as funções morfológicas que as palavras desempenham no texto, e aí toda essa complexidade ela cabe muito bem na prova de 16 questões. Então é uma prova que exige bem mais do aluno, que ele esteja muito mais preparado do que ele esteve para o Enem. Sem dúvida, sem dúvida. Para quem vai fazer específica, realmente são cursos voltados ou à área de comunicação ou à área de educação, realmente é uma prova que exige muito e faz jus à necessidade que o aluno deve trazer para o estudo acadêmico, né, para a universidade. E tem que entrar realmente afiado na língua espanhola, para que ele possa realmente cursar sua trajetória, né, acadêmica. Ok, muito obrigado, professor. Então, fera, continue ligado aqui no Cobertura Máxima, faça uma excelente prova com essas dicas de espanhol e até a próxima!